Então, aqui, gente, eu tô com as duas peças já, tá? Feitas. Ó, bem o tamanho, bem certinho. Porque pra essa mochila ficar bem certinha, os dois lados tem que ser do mesmo tamanho, tá? Uma dica que eu posso dar aqui pra vocês, se caso você fizer uma base e você vê que não está do mesmo tamanho da outra, você pode desmanchar duas carreiras e pegar uma agulhinha um pouquinho menor, um número menor, e fazer essas duas carreiras. Não precisa desmanchar ela toda, tá? Então, você faz essas duas carreiras com uma agulha menor, se estiver muito grande, ou maior também, se estiver pequena, tá? Então, dá super certinho aqui. Então, como eu já mencionei pra vocês, a gente vai precisar de duas partes, uma com as meias argolas e uma sem. Então, essa vai ser a parte da frente e essa vai ser a parte de trás, tá bom? Outra coisa que eu quero falar pra vocês é sobre o rendimento do fio, até aqui. No final dessa última carreira, eu já tinha, a gente começa aqui, eu já tinha feito toda essa parte, já tinha passado aqui quando foi acabar. Então, eu abri mais um rolo de fio pra fazer somente essa parte. Então, o rendimento é muito bom, tá? Então, vamos para a parte da estruturação. Deixa eu medir pra vocês aqui antes, com quantos centímetros que ficou aqui, ó. Aqui da parte de cima até no biquinho embaixo, ficou com 20 centímetros. Daí, nessa parte maior zona aqui, ó, nessa curva maior, ficou com 28, tá? Então, essas duas partes tem que ter o mesmo tamanho, pra ficar bem certinho na hora de a gente subir as paredes aqui pra colocar o zíper, tá? Então, bora pra estruturação. Então, agora, pra gente fazer a técnica da estruturação aqui, que já vem com forro, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser cortar esses fiozinhos aqui que estão sobrando, tá? A gente corta eles porque, como a gente vai colar essa parte, então, ela não vai fazer diferença aqui, tá? Então, a gente corta tudo bem bonitinho, dos dois lados. Esse aqui já tá cortadinho, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer primeiro a parte de fora. Agora, a gente vai pegar o nosso EVA e vamos fazer a parte da marcação, porque o que vai dar estrutura para nossa peça é o EVA, tá? Então, como que a gente vai fazer? Ó, aqui uma folha vai dar pra gente utilizar, então a gente tem que ver a melhor forma para não gastar toda a folha. Então, vou fazer aqui no cantinho, pra vocês verem aqui, ó, como que a gente vai fazer essa marcação. Então, com uma caneta normal, você vai riscar em volta da sua peça. Então, aqui com a caneta, a gente vai marcar em volta da base, tá? Só que a gente não vai cortar ainda. Por quê? Porque a gente vai ter que deixar um espaço aqui, ó, pra gente subir a peça aqui, o restante da peça. Então, a gente não pode colar diretamente, a gente vai ter que diminuir um pouco essa parte do EVA, pra dar uma diminuidinha. A gente vai colar somente aqui, ó, essa parte do nozinho, e a outra parte a gente vai deixar de fora. Então, agora, a gente vai passar em volta aqui. Pronto. Aqui eu já marquei, não dá pra ver muito bem, né? Por conta do EVA ser preto. Mas se você quiser utilizar um outro EVA, não tem problema, tá? E o que importa é ser EVA pra ter uma estrutura boa. E tem que ser EVA também, não pode ser papelão. Porque se a gente fizer com o papelão, se molhar, ele vai desfazer todinho dentro da peça. E não é o que a gente quer, né? Então, o EVA nessa parte, ele é bem mais garantido. Tá bom? Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu faço já no olho mesmo, né? Dá pra ver mais ou menos aqui a linha, né? Eu faço no olho. O que eu faço? Eu diminuo mais ou menos um dedo de largura aqui. Mais ou menos um dedinho aqui de largura.
Porque querendo ou não, como a gente passa por fora da peça, ela vai ficar maior. Então, aqui eu fiz a risca, tá bom? Se você quiser fazer um pouquinho menor, ó, eu dei a ideia desse dedo aqui, mas se você quiser fazer com o dedinho mindinho, e se caso não der certo, você vai ter que utilizar de novo, né? Outra parte do EVA. Então, você pode ir fazendo com o dedo mindinho e conforme você vai riscando e vai cortando aos pouquinhos, tá? Então, aqui a gente já tem, né? Aqui riscadinho. E agora é só cortar, lembrando que é nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui. Então, tenho aqui agora, ó, bem certinho o coração. Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar aqui na peça. Então, tem que sobrar essa parte aqui, ó. Essa parte dos nozinhos. Então, aqui ficou bem certinho. Ó, de todos os lados. Dá uma ajeitadinha na parte da peça aqui, ó. Ficou bem certinho, tá? Então, agora, você não precisa fazer esse processo todo de novo. Você pode, com essa peça aqui mesmo, você passar a caneta e cortar novamente, tá? Então, agora fica bem mais fácil. Então, agora a gente tem os nossos 2 corações aqui, ó. Tá bem certinho. Como são dos mesmos tamanhos, as 2 partes, né? Então, vai ficar bem certinho aqui. Beleza? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer na parte do tecido e já começar a montar essa parte da estrutura aqui, tá? Então, agora, a gente já tem aqui o tecido, né? Eu escolhi essa estampa. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o nosso coração em cima, tá? Só que aqui tem um detalhe. A gente vai ter que cortar esse tecido sobrando. Então, não vai ficar certinho. Então, a gente tem que deixar um pouquinho aqui sobrando. Aqui, toda a parte dele sobrando, porque a gente vai colar essa parte com a cola quente aqui pra dentro, tá? Então, vamos riscar aqui mais uma vez, só pra deixar demarcado. Então, aqui, ó, eu risquei, mas a gente vai cortar em volta, tá? A gente vai ter que deixar um pedaço pra gente colar. Então, é só cortar aqui, não tem muito segredo, porque como essa parte vai ficar pra dentro, então não vai aparecer. Então, aqui o tecido já tá bem cortadinho, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer pequenos cortes aqui, ó. A gente vai cortar essa lateral, sem ser a parte do risco, todinha, tá? A gente vai cortar em pequenos pedaços pra ficar mais fácil na hora de colar. Mas a gente não pode chegar nessa linha, tá? Então, a gente tem que cortar até uma altura, ó. Eu não vou cortar até a linha. Então, ó, deixando um espacinho pra não chegar até a linha. Não, essa parte não tem segredo, é só cortar mesmo. Não tem um limite de quantidades. Então, é só cortar para facilitar na hora de colar. Agora tá tudo cortado aqui, certo? E agora, a gente vai colocar o coração em cima, nossa base aqui em EVA, deixar bem certinho. E agora, a gente vai entrar com a cola quente. Nessa parte, a gente tem que ter bastante cuidado. Por quê? Porque como a gente fez conforme a base, não é um coração perfeitamente aqui igual dos 2 lados, então a gente tem que tomar cuidado em qual lado que a gente marcou aqui, tá? Então, se você quiser fazer alguma marquinha pra você ter certeza de qual lado é, pra você não se perder, eu recomendo, tá? Pra vocês não se perderem, porque senão aqui não vai ficar a marcação certa. Aqui, ó, o meu eu sei porque esse lado ele tá um pouquinho desigual e aqui a marcação ficou desse jeito. Lembrando que a gente vai fazer essa colagem na parte do avesso, tá? Pro tecido ficar nessa parte aqui, tá? Então, agora a cola tá quente. Essa etapa, se você quiser, você pode fazer com a cola de silicone fria. Só que ela demora um pouquinho mais pra esquentar. Mas também dá, tá? Mas eu prefiro fazer tudo com a cola quente mesmo. Então, como que a gente vai fazer? Aqui, ó. Vou começar por esse quadradinho aqui desse cantinho. E vou colocar a cola. Sem colocar muito,
pra não escorrer. Ó. Sem colocar muito. E assim você segura o EVA e puxa esse pedacinho pra cá. Ó. Certo? E a gente vai fazendo assim. Puxa. Passa a cola, sem excesso. Puxa o tecido pro EVA. Então, essa parte aqui não tem segredo. Só toma cuidado para você não deixar correr aqui da marcação e não ficar sobrando tecido para esse lado e vai acabar faltando desse lado, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa parte. Então, aqui a gente continua fazendo esse processo, tá? Tentando sempre manter bem retinho aqui. Bem retinho. Pra não sobrar tecido pra esses lados aqui. Se caso sobrar tecidinho, você dá um pinguinho aqui de cola. E puxa o tecido, que não tem problema nenhum, tá? Então, aqui eu colei todinha a lateral, tá? Acompanhando sempre, ó, o direcionamento da peça. Ela vai ficar assim, tá? Eu gosto de dar um acabamento com o ferro de passar para desamassar. Sempre fica um pouquinho amassado. Então, aqui eu já tenho as duas partes. E agora vai ser a hora que a gente vai colar essa parte na base de crochê. E essa é a hora que a gente mais tem que prestar atenção pra gente não danificar a base em crochê, certo? Então, como eu já mencionei, a gente vai colar aqui. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com o lado. A gente tem que ver onde é o lado avesso e onde é o direito. O lado direito, ele tem essa nervurinha aqui, ó. Então, essa é a parte da frente e este é o avesso, certo? Então, agora a gente vai fazer a parte da colagem. Então, vamos prestar muita atenção nessa parte aqui, tá bom? Seguinte, como eu mencionei com vocês, a gente vai deixar de fora essa parte aqui, tá? Mas uma coisa a gente também tem que fazer, a gente não vai colar ela inteiramente aqui, tá? Inteira só com a cola. A gente vai dar um acabamento com a costura, com a linha e agulha. Então, por isso que a gente não pode colar ela inteiramente. Então, a gente tem que deixar um pedacinho aqui sem colar, pra gente conseguir costurar tranquilamente, sem dar nenhum problema, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês como que eu faço essa colagem. Eu gosto de fazer essa colagem de cá pra cá, tá? Porque vai ficar mais fácil, você vai conseguir colando uniformemente. Porque se você tentar colar daqui pra cá, vai dar trabalho pra colar aqui, pra lá, ou vice-versa. Ou de baixo pra cima também, a hora que você for colar aqui, vai dar trabalho pra colar do lado de lá. Então, eu prefiro colar dessa forma, de cá pra cá. Então, agora, vamos começar. A cola quente tem que estar bem quente, bem quente, bem quente mesmo. Pra gente conseguir fazer aqui, tá? Ela tem que estar muito, muito, muito quente. E a gente tem que fazer um processo muito rápido. Essa minha cola quente que eu comprei, ela é bem baratinha, então ela não esquenta tanto. Se for uma cola profissional, ela vai esquentar bem e não vai ter tanto perigo. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Virar desse jeito. Então, a gente vai aplicar a cola aqui, ó, bem nessa junção, porque a gente tem que deixar um espacinho pra gente costurar. Então, a gente vai aplicando a cola na junção e vai espalhando pra cá e vai apertando firme pra colar bem, tá? Agora tá bem quente, então a gente vai começar dessa
Então, aqui tá todinha colada a nossa base, uma das bases, a parte da frente. E ela ficou desta forma, bem retinha, ó. Ela fica bem firme em comparação quando não estava com a estrutura, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, a comparação. Olha como ela estava, gente, ela tava bem mole. Essa é a parte de trás, estava bem molinha. E aqui, ela tá bem firme, bem firme, certo? Então, agora a gente vai pra parte da costura, porque tem que ter uma costurinha aqui pra não ter perigo de soltar, porque querendo ou não, se ela ficar puxando essa lateral que ela vai acabar descolando, e a costura não vai deixar essa estrutura sair. Então, agora a gente vai pra parte da costura, tá? Então, você escolhe o lado que você quer começar, que você quer iniciar. Essa parte aqui não tem muito segredo, tá bom? A única coisa que a gente tem que se atentar é que a gente não pode costurar nessa parte aqui, ó. Dessa alcinha e nem aqui. A gente tem que costurar nessas perninhas aqui, tá bom? Pra depois a gente conseguir fazer as paredes da mochila, tá? Então, vou começar por aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu gosto de passar primeiro pelo EVA, pro nozinho ficar escondidinho lá atrás, pra não ficar aparente. E como que a gente vai fazer? A gente vai pegar sempre bem pertinho aqui, da onde o fio tá saindo, onde a linha tá saindo, a gente vai entrar com a agulha. E vamos pegar a perninha lá de baixo. Então, passo todo pra trás. Pego a perninha na parte de baixo e passo aqui pra frente novamente. Certo? Mais uma vez, pego bem aqui pertinho, da onde tá saindo a linha, vou lá pra trás. E passo pegando as perninhas aqui, não pegando na alcinha. A vantagem de você costurar bem pertinho, um fiozinho aqui do outro, é que não vai aparecer o ponto. Então, por isso que eu gosto de fazer dessa forma aqui, tá? Então, a gente vai dar a volta na base inteirinha. Daí, a hora que a gente terminar essa parte, a gente vai fazer na outra base. Todo aquele processo de colar o EVA, tudo certinho, no tecido, colar essa parte do EVA com o tecido na base e depois fazer a costura. Terminando, daí eu já volto com vocês. Então, agora eu já fiz a costura aqui todinha, né? Já tá bem costuradinho, bem firme, bem retinho. Então, agora a gente vai fazer as laterais, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer, como eu falei pra vocês, pra gente não costurar essas partes aqui da nervurinha, pra gente costurar só embaixo, porque a gente vai utilizar elas agora, tá? Então, vamos começar aqui por essa lateral aqui, mais ou menos aonde a gente finalizou, tá? Porque se a gente fizer desse lado de cá, vai ser onde vai ficar o zíper, então vai ficar muito aparente, não é o que a gente quer, certo? Então, a gente vai começar por aqui. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar a alcinha aqui de cima e mais essa alcinha aqui, ó. Então, a gente vai fazer os pontos baixos pegando essas duas alcinhas pra ficar mais firme. Se a gente fizer pegando só uma, se caso puxar, ela vai ficar um buraco. Então, não é o que a gente quer, né? Então, a gente vai começar por aqui. Vou fazer aqui a laçada inicial.
dá uma puxadinha. E agora, nós vamos pegar esse pontinho aqui, ó, que é aquele que eu mencionei com vocês, pegando este e este. Então, aqui a gente puxa a laçada pra frente, pega o fio do novelo e faz o primeiro pontinho. Então, agora, a gente vai continuar fazendo pontos pela volta inteirinha. Só que aqui tem uma diferença, a gente vai fazer somente pontos normais, sem aumento, sem diminuição. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nessa parte aqui do meio, que é onde a gente faz a diminuição, ó, que é bem aqui onde a gente faz a diminuição, nesse daqui vai ter uma alcinha e uma laçadinha lá atrás. Então, a gente vai fazer somente um mesmo, tá? Então, não precisa fazer aumento. Então, aqui, vamos continuar aqui, ó. Então, eu já vou aproveitar, já vou segurar esse fio aqui, pra gente já ir arrematando. Então, pega as duas alcinhas e faz pontos baixos. No próximo, segurando aqui. A gente vai sempre segurando esse fio aqui, que ele já vai arrematando, tá? Já pra adiantar e não precisar arrematar depois. Então, a gente vai fazendo dessa forma, tá bom? A hora que eu chegar ali no meio, eu volto pra mostrar pra vocês como que vai ser. Então, cheguei aqui, ó, bem no nosso centro. Tô fazendo os pontinhos normal, ponto baixo normal. Pegando somente a alcinha de trás, porque daí dá esse detalhe aqui, ó. Então, como aqui a gente já vai fazer 3 carreiras, uma em cima da outra sem aumento, então vai ficar certinho a parede, tá? Vai ficar bem bonitinho. Então, agora a gente chegou aqui naquele ponto que a gente faz a diminuição. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito. Pegando a alcinha e mais a alcinha lá de baixo. Essa fica um pouquinho escondida, tá? Por ficar lá embaixo, mas com bastante cuidado você consegue pegar a alcinha aqui, tá bom? Aqui, ó. Consegui pegar e faço um ponto aqui. Da mesma forma que a gente tá fazendo dos outros lados, tá? Então, vai ficando assim. Então, eu vou continuar aqui, fazendo pela volta toda. Quando eu chegar aqui, nessa quina, eu volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui na nossa quina, ó, eu fiz o primeiro ponto aqui no primeiro ponto aqui da sequência de ponto baixo, correntinha e ponto baixo. Então, aqui a gente vai ter que trabalhar na correntinha também, tá? Então, a gente vai fazer um na correntinha. E o próximo no outro ponto também. Aqui no ponto também. Então, a quina, ela ficou dessa forma aqui, certo? Porque a gente tem que fazer na correntinha, que ela equivale a um ponto aqui na nossa quina, tá bom? Então, agora eu vou continuar aqui até chegar aqui pra mostrar pra vocês o fechamento. Então, cheguei aqui no nosso finalzinho da carreira. E aqui na volta, na nossa primeira volta, a gente tem 75 pontos baixos. Lembrando que agora não vai ter aumento nem diminuição. Então, em todas as voltas, a gente tem que ter 75 pontos. E também na outra base também tem que ter 75 pontos, tá? Pra dar certinho e não sobrar nenhum ponto. Certo? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz a união. Eu solto a laçada aqui, tá bom? Entro aqui, ó. A gente tem o nosso primeiro ponto que a gente fez. Vamos entrar na alcinha de cima. Pego a laçada e levo pra trás. Dou uma ajustada, mais ou menos a distância dos outros pontos aqui. E eu vou voltar o nosso primeiro pontinho aqui, ó. Vou colocar bem no meio, que a gente vai fazer agora pontos baixos centrados. Então, tem que sair bem no meio. Entrei aqui no meio. Pego a laçada de novo, ajusto, não puxa muito, tá bom? Puxo o fio pra frente e faço o nosso primeiro pontinho aqui da carreira, certo?
Então, agora eu vou continuar aqui fazendo pontos baixos centrados em toda a carreira, tá bom? Lembrando que agora não tem diminuição e nem aumento, certo? Então, a gente vai fazer mais essa carreira e depois vamos fazer mais uma, totalizando 3 carreiras aqui. Então, a gente já tem 2, então a gente vai fazer mais uma. Iniciando da mesma forma e finalizando da mesma forma, tá bom? Então, eu vou continuar aqui e quando tiver prontinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Uma das coisas que a gente vai ter que se atentar aqui, gente, é o seguinte. É essa parte pro fechamento. Como a gente vai colocar um zíper, a gente vai fazer um fechamento diferente, tá bom? A gente vai colocar o zíper assim, né? Ó, então aqui os 45 centímetros. Que vai dar mais ou menos aqui, ó. O final ou o começo do zíper. Então, a gente tem que ter isso em mente. Uma das bases, a gente tem que fazer o fechamento no sentido onde vai acabar o zíper ou começar o zíper, pra gente fazer esse fechamento certinho aqui, tá? Então, porque como é um fechamento diferente, se você fizer aqui não vai dar certo, tá bom? Então, ó, eu deixei aqui, ó, mais ou menos a mesma distância aqui. Se você quiser dar uma olhadinha também aqui no ponto, ó, ficou em um dos aumentos aqui, ó. Então, é um primeiro, segundo, terceiro. No terceiro aumento da última carreira, tá bom? Então, a gente tem que atentar com essa parte também. Então, agora já fiz aqui as 2 bases da mesma forma, com o forro tudo certinho. Então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o fechamento de uma delas, tá? Porque uma a gente vai ter que deixar aberta e a outra a gente vai ter que deixar fechada. Então, o mesmo fechamento que a gente fez aqui, aquela hora. Então, a gente puxa todo o fio, vem de trás pra frente, nessa laçadinha, pega o fio e põe pra trás. E vamos fazer o pontinho falso. Então, a gente vai entrar aqui do lado de cá, dentro dessa laçada aqui, dessa alcinha e bem no meio do ponto. E puxa o fio aqui pra trás. Então, a gente vai fechar bem fechadinho aqui. E agora, é só arrematar da forma tradicional que a gente sempre faz, passando pelos pontinhos aqui, um pingo de cola e já está prontinho, tá? Então, uma parte a gente deixa assim, arrematada, e a outra não. Então, aqui é só dar um pinguinho de cola, cortar e tá prontinho. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer esse fechamento. A parte que tá aberta, a gente vai fazer o seguinte. Então, ela tá aqui, né? Solto aqui. Como que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse fio daqui, ó. A gente vai tirar todo ele. Então, vai ficar assim. E o que que a gente vai fazer a seguir? A gente tem essa alcinha aqui e essa. Então, a gente vai puxar, ó. Aqui já ficou com 2. Então, a gente vai puxando aqui. Então, vai ficando solto dessa forma aqui, tá bom? Então, aqui vai ser a parte onde a gente vai unir na outra base, tá? Então, aqui a gente tem que soltar a quantidade certa até chegar deste lado de cá no mesmo sentido daqui. Então, se aqui foi no terceiro aumento aqui, então aqui também vai ser no terceiro aumento da base, o mesmo sentido. Então, a gente vai soltar todinha essa lateral aqui até chegar aqui e eu já vou mostrar pra vocês quantos pontos que eu soltei. Então, aqui eu soltei um total de 45 pontos. Então, a gente conta esse daqui e também este daqui, tá? Então, aqui temos 45 pontos. E agora, a gente vai pegar a outra parte da mochila e vamos colocar aqui em cima, tá? Pra gente ver certinho qual o lado que a gente vai começar a unir, porque ele tem que ficar na mesma direção aqui, tá bom? Por isso, a importância da base ter o mesmo tamanho, tá? Por isso que ela tem que ter o mesmo tamanho, porque senão não vai dar certo.
Então, eu venho aqui no ponto que eu estou vendo que vai dar na mesma distância e entro com a agulha. Vou pegar essa laçadinha aqui e vou puxar pra trás. Puxei pra trás, eu vou no próximo ponto, pego a laçada, a próxima laçadinha, puxo pra trás e passo por dentro da laçadinha que estava na agulha. No próximo, entro no próximo ponto, pego a alcinha, puxo pra trás e passo por dentro do ponto que estava na agulha. No próximo, pega a alcinha, puxa pra trás e passo aqui, tá? Então, aqui tem que estar sempre do jeito bem certinho, tá? Ajusta bem a sua peça pra você conseguir fazer bem certinho essa união pra não ter erro, tá bom? Então, eu vou fazendo dessa forma por toda a volta e eu já volto com vocês pra mostrar como que vai ficar. E aqui no nosso último pontinho que tá solto, tá? Ó, no último pontinho que tá solto, que é o fio. E a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai puxar esse pontinho aqui pra trás. E vamos passar aqui por dentro, tá? É o último pontinho, só que a gente ainda tem que fazer a união aqui. Então, como que a gente vai fazer? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que eu até levantei pra vocês verem bem certinho. Então, agora, pra gente fazer o fechamento, a gente também vai fazer um pontinho falso aqui, ó. Então, esse fio a gente vai passar aqui, ó. Da mesma forma que a gente faz aquele pontinho falso. Então, a gente passa por baixo. Puxa o fiozinho lá pra trás. E a gente vai entrar aqui dentro novamente. Então, eu pego a agulha, passo aqui dentro, passo lá por baixo e entro aqui dentro, ajusto bem o fio aqui e puxo lá pra trás. Ó, então aqui fica bem fechadinho e fica aparecendo um pontinho também, tá? Então, ó, ela vai ficando dessa forma. Então, todas as etapas que a gente faz, a gente tem que sempre ajustar pra ela ficar bem certinha. Então, aqui é a parte de trás. Então, a gente faz o arremate lá por dentro, da mesma forma que a gente tá acostumado a fazer, certo? Então, agora vamos para o zíper, que a gente tem que colocar aqui também.